Um coração para quem vai assistir esse vídeo e aprender mais um pouquinho sobre dosimetria da pena. Fala pessoal, aqui é o professor Léo Paixão e neste vídeo, já vou falar logo, teremos este vídeo e mais um outro sobre dosimetria da pena. Neste vídeo eu vou me dedicar a explicar a parte técnica de cada uma das fases da dosimetria da pena. E no próximo vídeo, talvez amanhã ou depois, eu vou fazer um caso prático com vocês, para a gente chegar a uma pena, tá bom? Pois bem. Como eu quero contextualizar com vocês e explicar essa parte técnica, eu resolvi fazer um mapa mental junto com vocês. Olha só. Separei aqui. Primeiro ponto de partida. Vocês sabiam que essa palavra dosimetria da pena é uma criação doutrinária? Porque o Código Penal fala em cálculo da pena. Mas qual pena, professor? Nós vamos falar do cálculo da pena privativa de liberdade. Ok? E por que é chamada de dosimetria? Porque o cálculo da pena é feito em pequenas doses. Dosar significa dividir em doses, dividir em fases. Por isso que a gente fala dosimetria da pena, sistema trifásico, em 3 fases. Vem comigo, ó, presta atenção aqui. Vamos lá. Quando eu falo, então, de dosimetria da pena, eu preciso entender o seguinte: a dosimetria da pena não é para quem, um inimputável, por exemplo, é só para quem praticou o crime ou uma contravenção. Ou seja, o sujeito praticou um fato típico, ilícito, e ele é culpável. Porque se não for culpável, nem crime ele cometeu, mas ele recebe uma sanção penal chamada medida de segurança. Agora, quem é culpável recebe uma sanção penal chamada pena. E pena, no nosso ordenamento jurídico, aqui do Código Penal, são 3, mas lembrando que contravenção tem prisão simples prevista na legislação específica. Vamos lá. Então, tem a pena privativa de liberdade, restritiva de direito e a pena de multa. Existe dosimetria de multa? Sim, só que é um sistema bifásico, tá bom? Mas a gente vai falar isso em outro momento. Restritiva de direito não precisa fazer dosimetria. Por quê? Restritiva de direito, na verdade, embora seja uma pena autônoma, ela é substitutiva, então ela serve em substituição. Então, primeiro eu calculo a privativa de liberdade e a depender do cálculo final dessa pena privativa de liberdade, eu posso substituir por uma restritiva. Então, quando eu falo dosimetria da pena, aqui é dosimetria da pena privativa de liberdade. Então, você já entendeu, dosimetria é a ideia de dosar em fases. Mas como é que o Código Civil separa, ou o Código Penal separa? O Código Penal, então, lá no artigo 68, ele fala que esse cálculo será feito, ó, primeira fase, circunstâncias judiciais, de acordo com o artigo 59. Depois, em seguida, o juiz vai apurar as causas legais atenuantes e agravantes. E, por fim, ele vai apurar as causas legais de diminuição e de aumento. E é esse sistema que eu quero que você entenda aqui comigo. Vem cá. Então, começa por onde? Começa pela primeira fase, que é chamada pena base. A pena base é porque eu preciso estabelecer uma base para fazer o cálculo das agravantes, das atenuantes, das diminuição e de aumento. Então, como é que eu chego a essa pena base? Eu chego a partir da pena em abstrato. Pena em abstrato é aquela pena mínima e máxima que está lá no preceito secundário do crime. Por exemplo, homicídio, reclusão de 6 a 20, não é assim? Furto simples, de 1 a 4. Isso é abstrato. Então, eu preciso chegar numa pena base, ou seja, na pena concreta. E isso é feito quando o juiz, por isso que é chamado de circunstâncias judiciais, quando o juiz analisa as 8 hipóteses do artigo 59. Olha, presta atenção rapidinho aqui. O juiz ele precisa analisar o seguinte: a culpabilidade, ou seja, o senso de reprobabilidade do crime é favorável ou desfavorável ao condenado? Ou seja, vamos imaginar assim, o cara matou um idoso, um cadeirante, estuprou uma criança. O senso de reprobabilidade é altíssimo, é desfavorável. Então, aqui já seria desfavorável para ele. Fazendo um parêntese rapidinho. Quando eu digo que uma dessas circunstâncias do 59 é desfavorável, significa que o juiz começa a se afastar da pena mínima. Ele começa a se afastar. A cada circunstância desfavorável, ele se afasta. E se a circunstância for favorável? Ele não altera, não mexe em nada. Tudo bem? Beleza. E os antecedentes? Aqui, eu aconselho vocês a assistirem a um vídeo meu, lá no Instagram, que eu falo sobre a diferença entre antecedentes e reincidência. Até porque mudou o entendimento do STF, tá joia? Mas isso aqui tem a ver com a vida
pregressa do condenado. Conduta social, como é que ele é em sociedade, em família, como é que ele se comporta, certo? Personalidade é saber se a personalidade desse sujeito está mais declinada para o crime, como é que é o caráter desse cara, tá bom? O motivo, as razões pelas quais ele foi levado a praticar aquele crime, as circunstâncias do crime, o modus do crime. Só toma cuidado para que esse motivo e essas circunstâncias não venha também a ser uma qualificadora ou uma outra causa de aumento, que aí você não pode colocar nos dois lugares, porque senão daria um bis idem, tá certo? Consequência do crime. Imagina você matou o pai e mãe de uma criança. Consequência, né, do crime é bem grave, é bem desfavorável para ele. E, por fim, comportamento da vítima. Um detalhe, comportamento da vítima é a única circunstância que jamais vai piorar a situação dele, porque se a vítima realmente teve um comportamento que levou ele ao crime, vai ser favorável, não vai? Pois é, e se ela não fez nada? Vai ser neutro. Então, o comportamento da vítima não altera essa situação. Pois bem, então o juiz analisa todas essas situações aqui e vai dizer, a pena base, então, será, sei lá, entre 6 e 20 do homicídio, né? Vamos imaginar, será 7, será 8. Não teve nenhuma desfavorável, então vai ser 6, pena mínima, ok? Mas o cálculo eu vou fazer amanhã mesmo, aqui eu só quero que você entenda. Amanhã eu falo para vocês qual é a medida, né, do cálculo que o juiz faz sempre que tiver uma circunstância desfavorável. Amanhã eu falo para vocês sobre esse cálculo. Beleza, mas chegamos à pena base. Vamos imaginar que foi 6 anos, não sei, depende. Chegamos, então, agora, aqui a doutrina chama de circunstâncias legais. O que são circunstâncias legais? Porque está prevista na própria lei. E essas circunstâncias da segunda fase são as que chamamos de agravantes, aquelas que vai piorar, ou atenuantes, aquela que vai melhorar a situação. A lei não fala, mas há um consenso jurisprudencial e doutrinário que o valor da agravante ou da atenuante é de 1/6. Por exemplo, quanto que é 1/6 de 6 anos? 1 ano. Então, imagina que o cidadão chegou aqui na segunda fase e, analisando o artigo 61, por exemplo, verificou que há uma agravante. Aumenta 1 ano. Mas não tem nenhuma agravante. Mas foi verificar a atenuante, por exemplo, aqui no 65, verificou que na data do fato ele tinha 20 anos, menoridade relativa, aplica então a atenuante. Professor, quando tiver agravante e atenuante, posso compensar? Poder pode, tá? Mas há situações em que o STJ ou o STF vai falar que vai preponderar uma em relação à outra. E aí, para isso, a gente precisa analisar algumas jurisprudências. Mas o fato é esse. As agravantes estão previstas nesses artigos, as atenuantes no 65 e 66. Um detalhe curioso o 63 é o caso da reincidência. E aí, só para antecipar uma jurisprudência importante, é o seguinte: reincidência é uma causa agravante, sim, de 1/6, mas se o juiz utilizou a agravante para colocar como antecedentes, aqui, na primeira fase, ele não pode novamente colocar aqui como agravante, ok? Normalmente, os juízes colocam aqui como agravante e não fazem menção a essa reincidência lá. Tá bom? Professor, eu posso ter os dois? Se for por casos distintos, sim. Assista meu vídeo sobre antecedentes e reincidência, tá? Chegamos, então, à última e final fase, que é as causas de aumento e as causas de diminuição. Olha só que curioso que eu quero que você entenda aqui. As agravantes e as atenuantes estão sempre nesses artigos, tá? Estão sempre nesses artigos. Mas as causas de aumento e as causas de diminuição, elas estão espalhadas. Normalmente, você encontra no próprio tipo penal. Por exemplo, você vai encontrar no 121, no 157, lá o parágrafo 4º e 2º, né, respectivamente, causas de aumento. Por exemplo, no homicídio culposo, o cara, sei lá, o cara não prestou assistência ou fugiu para não ser preso em flagrante. Há uma causa de aumento de 1/3. Ou, sei lá, o cara praticou um roubo em concurso de pessoas, ou ele praticou o roubo com arma de fogo, e aí tem um aumento lá de 2/3, agora que está no parágrafo 2º-A. Então, está espalhada, ok? As causas de diminuição, você também pode encontrar no próprio dispositivo, que ele está sendo condenado, ou também, muitas vezes, você encontra lá na parte geral. Por exemplo, o cara praticou um homicídio privilegiado. O juiz pode aplicar uma causa de diminuição aqui, né? O tribunal do júri reconhece que é privilegiado, o juiz vai lá e é obrigado a aplicar essa diminuição, lá na terceira fase da dosimetria da pena, ok? Mas
às vezes, não vai estar no próprio tipo penal, às vezes vai estar na parte geral. É o caso, por exemplo, dos crimes tentados. Os crimes tentados é o cálculo feito em cima da pena normal dele, da pena abstrata, mas lá na terceira fase ele recebe uma diminuição. Homicídio tentado, para fazer a pena base, de 6 a 20 anos. Mas quando chega na terceira fase, o juiz é obrigado a aplicar essa diminuição prevista no parágrafo único do artigo 14, que estamos falando do crime tentado. Mas, por exemplo, arrependimento posterior, né, naqueles crimes sem violência, grave ameaça, que o cara foi lá e reparou o dano, é uma causa de diminuição. Ele é condenado no arrependimento posterior, mas ele recebe uma diminuição de pena, ok? O cálculo que sair dessa terceira fase é a pena final. Então, vamos imaginar aqui que lá no final das contas ele foi condenado, sei lá, a 8 anos, calculando tudo. É a pena final dele. Depois, olha só, não acabou não, acabou não. Depois que o juiz chegar a essa pena final aqui, que é o resultado da terceira fase, o juiz vai aplicar o regime. Regime. Quando a gente fala de privativa de liberdade, nós temos 3 regimes: o fechado, o semiaberto e o aberto. O fechado, só para vocês saberem, ó, é quando, obrigatoriamente, quando for maior que 8 anos, tá? O semiaberto, deixa eu colocar aqui, o semiaberto é quando a pena for maior que 4 anos, ou ele for menor ou igual a 8 anos. Então, o cara foi condenado a 8 anos cravado. É possível que seja o semiaberto, embora na prática é muito comum que seja o fechado. Ah, professor, mas o juiz pode aplicar outro regime? Pode, ele pode aplicar, desde que ele tenha uma fundamentação concreta. O que é fundamentação concreta? De acordo com a prova nos autos, que justifica colocar um regime mais grave. E, por fim, o regime aberto, quando for menor ou igual a 4 anos. Aí é regime aberto. Mas pode ser o semiaberto nesse caso? Volto a dizer, poder pode. Por exemplo, a própria lei vai falar, se não for primário, aplica o aberto nessa pena. Se não for reincidente, aplica a menor ou igual a 4 anos o aberto. Se não for reincidente, aplica, né, maior que 4, menor ou igual a 8, o semiaberto. Agora, maior que 8 não tem outra opção, é sempre o fechado, tá bom? Pois bem, então vamos imaginar que o juiz chegou a essa pena final. A depender dessa pena, ele pode aplicar um benefício. É o caso de substituir por uma restritiva de direito, mas aí precisa preencher os requisitos do artigo 44. Por exemplo, se é crime doloso, só se for igual ou inferior a 4 anos. Não pode passar de 4 anos. Mas tem outros requisitos. E aí é motivo para um outro vídeo. Ou ainda, não cabe a restritiva. Mas será que não cabe um sursis da pena? O juiz avalia aqui neste momento. Sursis da pena, em regra, quando o cidadão foi condenado até 2 anos, né? Há situações que pode ser até 4, mas também vale para um outro vídeo, tá joia? E só para encerrar esse vídeo, é o seguinte: e se o cara foi acusado e condenado por 2 roubos, 2 furtos, 3, 4, 5, ou seja, concursos de crimes? É uma dosimetria para cada, é um cálculo para cada. E aí, depois que ele aplica a regra do 69, do 70 ou do 71, a depender de qual foi o concurso de crimes. Tá joia? Pessoal, eu só quis mostrar uma parte técnica da dosimetria da pena, tá joia? Uma parte mais, uma visão geral da dosimetria da pena. Não quis aqui entrar em jurisprudência, em súmula, não é o caso. Eu quero que vocês entendam para depois vocês realmente buscarem se aprofundar aí sozinhos no tema, tá bom? Num outro vídeo sobre dosimetria da pena, aí a gente faz um cálculo para vocês entenderem essa jogada aí, tá bom? Ó, um beijo no coração de vocês. Se gostou desse vídeo, salva, compartilha aí com seus colegas de sala. Até a próxima.